Havia um homem que planejou uma fuga. Este homem ele foi chamado por Deus como profeta na terra. E certo dia, Deus lhe deu ordem para que fosse a uma terra que estava corrompida, a uma cidade chamada Nínive, para ali proclamar a palavra, anunciar a palavra de Deus que Deus tinha para aquele povo. E a palavra de Deus era uma dura palavra, era uma palavra de destruição. Mas este homem, conhecendo a conduta daquele povo e achando em seu coração que aquele povo não merecia o perdão de Deus, porque ele conhecia a conduta do povo, mas também conhecia os princípios do Senhor, os sentimentos de Deus, e sabia que Deus ele é amor, ele é misericordioso, ele é um Deus justo, um Deus de justiça, e que se aquele povo viesse a se arrepender dos seus maus feitos, Deus não mais a destruiria, mas a perdoaria. E ele, dentro do seu coração, não achou que aquele povo tão mau, tão corrompido, merecesse a graça, o favor imerecido de Deus. E por isso, ele planejou uma fuga, porque ele entendia que não se pode impedir os propósitos de Deus, porque operando Deus, quem impedirá? E então, ele se dirigiu a uma outra cidade. Ele pegou um navio para se dirigir a uma outra cidade. Mas então, Deus, que ninguém impede os seus propósitos, começou a usar de toda a sua criação, porque Deus queria usar o homem que ele criou para levar a sua palavra àquela cidade. E aquele homem, se recusando e fugindo do propósito de Deus, Deus agora usa da sua criação, né, para conduzir aquele homem ao seu propósito para que aquela cidade fosse alcançada. E começa usando o grande mar, aonde ele se encontrava dentro daquele navio, assim agitando as águas, causando tempestades. E então houve uma agitação entre aqueles que estavam no navio, enquanto este homem estava escondido no porão do navio, dormindo. E então, quando o acordaram, e ele viu todo aquele tumulto, e viu que o navio estava para naufragar e que todos morreriam, ele então disse que tudo aquilo estava acontecendo por sua culpa, por sua causa. E então o lançaram para fora do navio em alto mar. Ele foi atirado em alto mar. Mas aí Deus continuou usando da sua criação. E já havia ali um grande peixe à espera da caída daquele homem no oceano, porque estava obedecendo, o grande peixe estava obedecendo à voz de Deus. E então engoliu aquele homem, e aquele homem se encontrando no estômago do grande peixe, ele clamou, ele orou, e Deus ouviu dos altos céus, aleluia, glória a Deus, e conduziu aquele grande peixe até a cidade de Nínive. Assim, ele se encontrou como aquele povo que precisava da misericórdia, que precisava do favor de Deus, quando se encontrava ali dentro do grande peixe. Aleluia! E Deus, ele ouviu e teve misericórdia dele e conduziu ele novamente para o centro da sua vontade, do seu propósito. Glória a Deus! Mas ainda assim, ele não estava assim tão convencido, e ele sabia que Deus iria destruir aquela cidade por causa da corrupção daquele povo. E se colocou em um lugar alto a observar a cidade, esperando de assistir, de contemplar dali a grande destruição da parte de Deus para aquela cidade.
Mas ali, debaixo do sol escaldante, Deus fez com que crescesse uma planta. Glória a Deus, porque Deus ele é poderoso para dar crescimento às plantas. Glória a Deus, a fazê-las desabrochar de uma semente. E então ele ficou debaixo da sombra daquela planta, mas veio também um bichinho, um vermezinho que comeu aquela planta. E assim ele ficou muito angustiado por causa daquela planta. E olha só, ele se compadeceu de uma planta que nasceu sem que ele plantasse, que nasceu em um instante e foi devorada por um vermezinho em um outro instante. Mas Deus estava se compadecendo daquele povo, por mais que fosse mal, por mais que fosse corrompido. Glória a Deus. Deus então, ele usou o mar, a tempestade, ele usou o vento forte, o vento quente que vinha do Oriente, ele usou uma planta, ele usou um grande peixe, ele usou um vermezinho, ele usou da sua criação, né, para mostrar para aquele homem, para aquele profeta, que todas as coisas estão debaixo da ordem do Senhor em obediência, mas que o ser humano, ele é duro de coração, que o ser humano, ele nem sempre obedece, sabe por quê? Porque o ser humano, ele tem algo que o resto da criação de Deus não tem, nem mesmo os anjos do céu, que é o livre-arbítrio. E muitas das vezes usamos muito mal esse direito que temos de escolha. Aleluia. E o certo é que então ele foi à cidade e cumpriu aquilo que Deus lhe havia ordenado e falou todas as coisas da parte do Senhor. E aquele povo então se arrependeu, se juntou em um jejum, colocaram o rosto no pó e clamaram a Deus por misericórdia. E assim o Senhor se compadeceu e o Senhor livrou aquele povo. Olha que história linda, que história maravilhosa. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Deus, ele é maravilhoso. Glórias a Deus, aleluia. E hoje nós vivemos, irmãos, em um mundo corrompido, como estava a cidade de Nínive. Nós vivemos diante de pessoas maus, pessoas que fazem tantas atrocidades, pessoas com dureza, pessoas que caminham errante, pessoas cegas e surdas que não sabem já distinguir a direita da esquerda. Mas nós temos, né, guardado dentro de nós, né, um grande tesouro. Nós que não somos nada, não somos ninguém, simples vasos de barro, temos guardado dentro de nós um grande, valioso tesouro, que é a palavra de Deus. Fomos alcançados por esta graça, né? Recebemos esse conhecimento maravilhoso que nos trouxe paz, esperança, salvação, libertação, né? Que encheu os nossos corações de um grande amor, né? Um amor que não merecemos, uma misericórdia que não merecemos, porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, porque todos nós pecamos, todos nós erramos, né? Mas ao conhecer a palavra de Deus, conhecemos a sua misericórdia, né? E por ela fomos alcançados e fomos perdoados. E temos agora esta instrução que é a palavra de Deus para vivermos em maneira diferente, né? Fugindo, nos desviando, né, do pecado, do mau caminho, aleluia. E por isso é nossa responsabilidade anunciarmos, né, glória a Deus. Então, para cada um que está vivendo, né, neste mundo tão difícil, neste mundo com tanta destruição,
né? Com tantos acontecimentos terríveis, a esperança a todos que se arrependerem, a todos que reconhecerem a grandeza de Deus, todos que reconhecerem que Deus, ele pode transformar, ele pode mudar o quadro da tua vida, ele pode mudar a cidade de Torino que vivemos, pode mudar a nação Itália que vivemos, pode mudar o continente europeu, pode mudar o mundo inteiro. Tudo que está sendo destruído, Deus pode cessar tudo isso, né? E derramar misericórdia e se compadecer e perdoar a todos e levar todos a uma mansão celestial, a uma cidade linda, uma cidade de ouro, onde há pedras preciosas nas praças, pedras de jaspe, maravilhas, glória a Deus, onde iremos estar adorando, louvando, onde não sentiremos mais dor, onde não sentiremos mais tormento, onde não teremos mais doenças. Glória a Deus, aleluia, onde nos livraremos, né, deste corpo corruptível e receberemos um novo corpo de glória. Aleluia. Então, há esperança. Basta somente reconhecer a Deus. Basta somente reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. E assim a mão de Deus te alcança. Aleluias, glórias a Deus.